Olá, como vocês estão? É mais um dia, mais um devocional e digamos assim, temos que manter sempre nosso espírito forte e a gente fortalecer ali na palavra, mas assim, eu diria que estamos no período atual, é o período que mais precisamos fortalecer porque é período de carnaval, uma festa da carne, uma comemoração que aparentemente para algumas pessoas pode só parecer simplesmente só uma comemoração, não tem nada a ver, mas se olhar com os olhos espirituais, no mundo espiritual, nós podemos ver o caos que é essa festa, é o que realmente está por trás de toda toda essa coisa que não tem nada demais, né? Então vamos buscar pedir mais e mais misericórdia de Deus, para que a gente venha estar firme nele, né? E para que a gente não se, seja forte, né? Nesses tempos, porque são muito difícil, é bastante, é muito perseguidor esses tempos assim, onde é uma minoria, muitas vezes é uma minoria contra o mundo todo. A minoria que eu falo, né, somos nós os cristãos. E então vamos aqui para a palavra do Senhor e que ela fale aos nossos corações e que possamos ser transformados, renovados, justificados, perdoados, possamos ser consertados com Deus por meio dessa poderosa palavra. Bom, o devocional de hoje é Josué, capítulo 21, versículo 45. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Mais uma vez. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Bem, sabemos que, ou melhor, se tem alguém que não saiba, mas vai ficar sabendo que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Esse livro aqui, ele não é simplesmente um livro de histórias, um livro que conta mitos e lendas, não, um livro de aventuras, um livro para entreter criança ou colocar criança para dormir, não, não é. Esse livro aqui, ele é mais do que isso, muito, muito, infinitamente mais. É a palavra de Deus, é as coisas que Deus falou, é tudo que Deus falou. Aqui é a palavra dele revelada. E que privilégio, que honra nós temos, porque quando a gente para pensar o que realmente esse livro é, o que realmente ele representa, nós vamos ver o quão honrado e privilegiados nós fomos por receber esse presente aqui. Porque aqui revela quem é Deus, a verdade sobre Deus e a vontade dele. E tudo o que Deus fala se cumpre, como foi dito aqui em Josué 21, 45. Que de tudo, nada falhou. A palavra do ser humano pode falhar. Eu posso falar uma coisa, posso prometer uma coisa e acabar não cumprindo. Ou qualquer ser humano, independentemente da classe ou do cargo que ocupe, não. As autoridades, e se bem que não é querer entrar em assuntos polêmicos aqui de política, né, e tudo, mas, né, quando as autoridades vão ser, quando chega o período, né, de, de eleição, né, que aí tem aquelas promessas, né, dos
políticos, né, das autoridades, tudo para fazer isso, vamos fazer aquilo, e muitas vezes eles não cumprem, né? Isso aí só revela a falha de nós, seres humanos. Então, nós seres humanos podemos falhar, a nossa palavra falha, independentemente se é rico ou pobre, qual classe ocupe, independentemente qual cargo ocupe, desde uma simples criança até a maior autoridade que existe aqui na Terra, terreno falando, podem falhar, a palavra falha, mas a palavra de Deus, ela não falha. O que Deus fala, o que Deus promete, pode ter certeza que ele vai cumprir. Agora, a questão é que ele também cumpre mais no tempo dele. O problema é que a gente ouve muito que ele cumpre tudo aquilo que ele promete, tudo, e aí a gente fica numa expectativa de que seja uma coisa logo, que seja para agora. E quem é que não queria, né, que fosse? Eu mesmo, eu digo por experiência própria, eu não vou dizer que eu tô bom 100%, mas eu melhorei. Eu já fui uma pessoa que quando queria uma coisa, queria para logo, queria para agora e tudo. Então, a gente, certamente aquilo que Deus promete pra gente, a gente quer que se cumpra logo, só que não é assim. Muitas vezes Deus até revela logo qual é os planos dele, o propósito dele para nossa vida, só que acontece duas coisas. Muitas vezes a gente nem entende logo de imediato e muitas vezes não se cumpre logo, como aconteceu com José. A Bíblia fala que José ele sonhou que ele e os irmãos dele estavam atando feixes de trigo e de repente os feixes de José ficavam de pé e os dos irmãos dele se inclinavam perante o feixe dele. E em outro momento ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas prestavam homenagem a ele. Esse sonho era assim, já era Deus falando, já era Deus revelando a José o que viria a acontecer futuramente com ele, que ele seria governador e que todo mundo iria se inclinar, se curvar diante dele. Só que José não entendeu de imediato os sonhos que ele teve e não se cumpriu logo. Foram anos até se cumprir. Foram anos. E na verdade não foi somente esses sonhos, muita coisa. A história de José completa que está em Gênesis, começa em Gênesis capítulo 37 e vai até Gênesis, não sei se vai até Gênesis 45 ou é o capítulo 50, é por aí. Começa em Gênesis 37, aí o 38 já vai falar da história de Judá e Tamar, aí o 39 volta para a história de José e dali até o capítulo 45 a 50, se não me engano, até ali pro final, o final de Gênesis mesmo. Enfim, e se formos ler na história de José, nós vamos ver que muita coisa assim não parecia fazer sentido, muitas coisas, certamente muitas, como é que eu posso falar, muitas coisas ele não estava entendendo, mas só depois, no fim, é que ele foi entender. E muitas vezes é isso que acontece. Uma moto, não sei se deu para ouvir, mas foi uma moto que passou aí. Enfim, muitas vezes é o que acontece com a gente. Deus muitas vezes até revela logo, revela as coisas pra gente, mas às vezes a gente não entende e muitas vezes também não se cumpre logo de imediato. Mas uma coisa é certa, se foi Deus quem falou, se foi Ele quem revelou, pode ter certeza que vai se cumprir. E não cabe a nós entendermos e não cabe se cumprir no nosso tempo. O que cabe a nós é confiarmos e acreditarmos, nos mantermos firmes na promessa, nas promessas de Deus e que no tempo certo ela vai se cumprir. É somente o que cabe a nós. E esse é o tipo de coisa que cabe a nós até para colocar em teste a nossa fé. Porque é muito fácil a gente falar de fé, mas agora na hora de provar, na hora de mostrar que realmente temos fé, que estamos firmes naquilo que Deus falou, isso muitas vezes na prática que a gente é reprovado. Em questão de falar, na teoria a gente sai muito bem, somos nota 10 de falar de fé, muitas vezes. E mesmo assim, até na questão de falar, a gente é falho.
mas na hora de, e principalmente na hora de pôr em prática, é que muitas vezes a gente é reprovado, é o teste que a gente é reprovado. Então, como disse em Josué 21:45, que toda a palavra de Deus se cumpriu, nada falhou. Pode ter certeza que a palavra de Deus, ela se cumpriu, ela se cumpre, ela se cumprirá. Agora só vai se cumprir se foi Deus quem falou, porque se não foi Deus quem falou, então não vai se cumprir, é isso. Então se foi Deus quem falou, vai se cumprir, mas vai se cumprir no tempo dele. Então esse é o devocional de hoje, que essa palavra sirva para todos nós, que ela possa nos moldar, nos transformar, e que Deus abençoe todos vocês.